Bem, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do roteiro para o JogaVox, para dar uma ajudada em quem ainda está com um pouco de dificuldade. Antes de falar disso, eu vou só dar uma comentada meio breve a respeito do que é programar um computador. Precisaria falar muito a vocês sobre isso para que ficasse uma compreensão melhor. Mas acho que também rola uma dificuldade nesse sentido, de entender o que a gente está fazendo quando a gente está pedindo ou mandando o computador fazer alguma coisa. É, o computador entende a linguagem dele, que basicamente são impulsos elétricos. Ou tem impulso ou não tem. Então isso foi se entendendo, con- converteu-se isso para a nossa forma de entender como sendo zeros e uns. Ele entende sempre uma coisa, tem uma coisa, não tem uma coisa. Tá? Não vou me aprofundar nisso. Isso aí teria se que estudar para entender esse funcionamento interno do computador. O fato é que, para facilitar a nossa vida, para que a gente pudesse conversar com o computador de uma forma mais tranquila e fosse mais acessível às pessoas a utilização do computador, foram se criando linguagens de mais alto nível, que a gente chama, que nos permita conversar com o computador numa linguagem mais próxima à nossa. Não faz muito tempo, as pessoas, para poderem programar um computador, elas tinham que perfurar cartões de papelão com zeros e uns. Aqueles zeros e uns, aquelas coisas perfuradas todas, diziam ao computador o que ele tinha que fazer. Isso foi melhorando, melhorando, melhorando. Existem muitas linguagens hoje em dia, cada vez mais fáceis de serem compreendidas, mais acessíveis, mais fáceis de serem utilizadas. E a ideia é que um dia a gente possa chegar para o computador e falar naturalmente com ele: olha, eu quero que você faça isso, aquilo, aquele outro, e ele vai fazer. Você senta lá na frente do computador e fala: olha, eu quero fazer um jogo agora, é um jogo de perguntas e respostas. As perguntas são essa, a segunda é aquela, a terceira é aquela, diz para ele as respostas de cada uma correta, dá as alternativas para ele escuta tudo que você falou e no final monta o jogo para vocês. Mas ainda não é assim. O JogaVox é uma dessas ferramentas que nos permite conversar com o computador. E ela possui algumas maneiras de nos permitir fazer isso. Uma delas é a gente escrever aquele roteiro, ok? Que a gente tem trabalhado. Outra delas é entrar no JogaVox e ficar preenchendo aqueles campos, como o Antônio fez hoje. Vou editar o lugar, daí abre a janelinha do lugar, qual é o nome do lugar. Aquilo é uma outra forma de criar um roteiro, através daquela janela. Isso depois é convertido em um programa para o JogaVox. A gente poderia diretamente escrever esse programa, mas já foi facilitado para a gente, que é a criação do roteiro. O que tem nesse roteiro? Esse roteiro aponta para o computador as coisas que ele tem que fazer. Então, existem palavras que ali estão escritas, existem comandos que estão ali que têm que ser respeitados, porque são eles que o computador entende. A partir deles o computador sabe: opa, aqui existe uma resposta correta para uma pergunta. Ok? Então eu vou mostrar para vocês ali quais são esses comandos, quais são esses termos que têm que ser respeitados, qual é essa sintaxe dessa conversa, ok? Aquelas palavras entre chaves, para que elas servem, um asterístico, aquilo é necessário. Você não pode simplesmente escrever uma sequência de perguntas e respostas e querer que o JogaVox entenda. Eu vou tentar explicar isso para vocês, mostrar mais ou menos o que é obrigatório ter ou não e o que é muito importante. Eu mais uma vez vou falar uma coisa muito básica, tá? Se vocês quiserem ir aprendendo as coisas de fato para entender como elas funcionam, tem vários tutoriais do JogaVox, é só procurar. Eu vou tentar ir no basicão porque a gente tem uma coisa para apresentar, existe uma tarefa a ser feita, eu imagino que todo mundo esteja interessado em fazer, então se não estamos conseguindo fazer a coisa mais complexa, a gente começa pelo básico, conseguiu o básico, opa, vamos tentar fazer outras coisas. Por que eu digo isso? Porque às vezes vocês pegam um roteiro simples e já querem, antes de conseguir fazer o simples, inventar moda, fazer uma coisa mais complexa. Eu digo mais ou menos como alguém que não sabe fazer doces, né? Tem a vida dessa pessoa, a minha vida amanhã, né? Depende se eu fizer um bolo e entregar esse bolo bom, um bom bolo para ser saboreado. Se eu não fizer um bom bolo, eu vou morrer. Eu vou pegar uma receita de bolo e eu vou seguir essa receita passo a passo e rezar para, seguindo direitinho, funcionar o meu bolo. Eu não vou começar a inventar um monte de história, mudar a quantidade de açúcar, botar mais ovo, resolver que eu quero botar recheio. De repente eu boto umas velhinhas e se fizer uma cobertura e se... Não dá para fazer isso. Eu, pelo menos, acho que não é uma boa ideia. Tem gente que gosta de viver perigosamente, né? Mas eu acho que esse momento é mais para a gente tentar fazer o básico e depois ir tentando melhorar.
eu vou mostrar mais uma vez como funciona a criação de um roteiro básico. E depois, em outro momento, eu posso mostrar alguns outros detalhes, mas botar uma figura, botar uma música, mas nesse momento não, tá? Então a ideia mais ou menos é essa, mostrar para vocês como a gente conversa com o JogaVox a partir de um roteiro, tá ok? Mais uma coisa importante de saber, a gente sempre fala em lugares, em slides, a gente poderia aqui ficar também discutindo, explicando o porquê dessa terminologia que se escolheu, mas para a gente entender o que a gente precisa fazer na hora que vai montar um quiz, que é nisso que a gente está se atendo, o uso do JogaVox para a gente montar um quiz, perguntas e respostas, tá? Para a gente entender como funcionam as possibilidades que a gente tem de uso dessa ferramenta na hora de trabalhar, de montar uma atividade inclusiva, para fazer alguma atividade em alguma disciplina. Então, é mais para a gente ter ideia das possibilidades que existem e para a gente botar a mão na massa em alguma dessas ferramentas. A gente viu várias ferramentas e a gente tem acesso a uma delas, então vamos tentar ver como é trabalhar com ela. A gente basicamente, na hora de montar o quiz, a gente vai ter os lugares. A gente tem um lugar chamado capa, que é o primeiro lugar. Tem um último lugar que é chamado fim, que é o último lugar do nosso jogo. Quando começa o jogo, ele mostra a capa, ele apresenta o jogo. Quando termina o jogo, ele se despede através do último lugar do jogo, que é o fim. Entre a capa e o fim, nós temos as perguntas. Os outros lugares, então, são o quê? Um lugar para pergunta, um lugar onde a gente coloca o retorno para a resposta certa dessa pergunta, um outro lugar que a gente coloca um retorno para a resposta errada dessa pergunta. Então é sempre assim, eu faço uma pergunta, eu aponto qual é a resposta certa. Se a pessoa responder certo, eu vou para o lugar e apresento para a pessoa uma resposta para ela, um retorno, por conta dessa resposta certa que ela deu. Se a pessoa der a resposta errada, eu vou para um outro lugar e mostro para ela um outro retorno. É como se a gente tivesse... Eu vou pegar um papel para mostrar para vocês aqui. Voltando. Então, com relação às perguntas, nós temos sempre 3 lugares, tá ok? E para facilitar a nossa vida, com relação às perguntas, nós vamos sempre trabalhar com lugares com um slide, ok? Eu vou mostrar para vocês o que é o slide, como é que eu represento, mas assim, isso aqui seria um slide, tá? É um lugar com um slide. A gente vai trabalhar assim para facilitar. Um lugar pode ter muitos mais slides, mas a gente vai trabalhar com um só. Então, esse é o lugar da minha pergunta, onde eu vou perguntar quanto é 2 mais 2, tá ok? Essa pergunta vai ter uma resposta certa, que é 4, e qualquer outra resposta está errada. Assim sendo, quando eu perguntar quanto é 2 mais 2, a pessoa vai responder. Ela vai ter uma alternativa 4, outra 3, outra 1, outra 5. O fato é, quando a alternativa da resposta certa é a 4, quanto é 2 mais 2? 4. Ela acertou, então eu vou para esse lugar e apresento essa mensagem para ela. Parabéns, você acertou. Ou seja, é um lugar onde eu dou um retorno para a pessoa, para ela ter um retorno do meu jogo daquilo que ela respondeu. Tá? Agora, se eu pergunto, quanto é 2 mais 2? E a pessoa responde, 7. Tá errado. Então eu vou para outro lugar e mostro para ela, você errou. Então cada pergunta tem 3 lugares, ok? O lugar da pergunta, o lugar da resposta certa, o lugar da resposta errada. E sempre esse lugar da resposta certa e esse lugar da resposta errada vão apontar para onde? Para a próxima pergunta. Então, eu mostro para ele, parabéns, você acertou, e mando o jogo para a próxima pergunta. Ou então, você errou, e mando o jogo para a próxima pergunta. Bem, não sei se isso ficou confuso, se não ficou, mas eu acho que na hora que eu estiver mostrando como isso é feito no roteiro, vai também esclarecer mais essa ideia. Então, basicamente eu tenho um lugar chamado capa, que é a apresentação do meu jogo, tenho um lugar chamado fim, que é o lugar onde eu me despeço das pessoas, dou tchau para elas, ou seja, acabou o jogo, e dentro do jogo eu tenho as minhas perguntas, cada uma delas com 3 lugares. Um lugar para a pergunta, um lugar que apresenta um retorno do jogo para a resposta certa, um lugar que apresenta um retorno do jogo para a resposta errada. Ok? E eu preciso apontar para o computador o que é a pergunta, qual é a resposta certa e para onde eu vou, dependendo de cada uma dessas respostas, e para onde eu vou depois que eu dou o retorno para a pessoa com relação à resposta que ela me deu. Ok? Então vamos lá.
Bem, pessoal, no último tutorial que eu mostrei para vocês, eu tinha um roteiro que ele já estava pré-construído, era um template, e eu fui mostrando para vocês o que deveria ser modificado ali para que ele pudesse ser utilizado com o que vocês gostariam que ele fosse. Então, onde vocês colocariam as perguntas ou as afirmativas e onde vocês colocariam as respostas de vocês. A ideia, para quem for usar aquele roteiro, é que só substitua aquilo que eu indiquei que fosse substituído. Tudo mais deve ser mantido como está, porque muitas das coisas que lá estão, se forem modificadas ou retiradas, elas podem fazer o JogaVox não entender o roteiro de vocês. Então agora, para que vocês percebam o que é preciso ter no roteiro para que o JogaVox entenda e por que essas coisas não podem ser retiradas do roteiro e não pode simplesmente, a gente não pode simplesmente escrever um roteiro como a gente quer e esperar que o JogaVox entenda, eu vou montar um roteirinho inteiro para vocês. Aquele anterior era de certo e errado, esse vai ser com alternativas A, B, C, D, E, ok? Então vamos lá, eu vou começar abrindo o bloco de notas, ok? E nós vamos começar a escrever o nosso roteiro. Então tá, a primeira coisa que a gente coloca no roteiro é o nome do jogo da gente. Na primeira linha vai o nome do jogo, então vamos botar aqui, ó, jogo do Rubens. Bem, já vou avisando que a minha digitação é meio louca, isso que eu tenho um curso de datilografia, mas isso faz muitos anos, eu sou um senhor de idade já, né, de 43 anos, eu fiz esse curso, eu devia ter uns 14, então vocês façam ideia do tempo que faz. Pois bem, depois do nome do jogo, na primeira linha, logo em seguida na linha exatamente abaixo, não é para dar nenhum espaço, vocês vão escrever o nome dos autores desse jogo. No meu caso, sou somente eu, então eu vou colocar aqui o meu nome, ó. Rubens é o autor desse jogo. Ok, feito isso, eu vou criar o meu primeiro lugar. Para criar um lugar, a gente tem que fazer o seguinte, o JogaVox entende que tem um lugar, quando a gente pega e coloca aqui, ó, esse tracejado, ok? Bem, a gente colocou esse tracejado, eu botei esse tamanho que eu achei interessante, e eu vou colocar aqui no primeiro lugar. Meu primeiro lugar vai ser a capa. Escrevam assim, capa, tá? Padrãozão. Isso aí vocês escrevem, não inventem moda, como eu digo. E eu já vou colocar direto aqui um slide nesse meu lugar. O padrão vai ser sempre esse, o nome do lugar, e eu já coloco um slide. Esse asterisco também é da linguagem que o JogaVox vai entender o roteiro de vocês, para ele poder traduzir o roteiro de vocês em algo que seja compreensível. Então ele faz, opa, tem esse tracejado, é um lugar, logo depois vem o nome desse lugar, o que vem logo abaixo do tracejado, e assim que aparece um asterisco, ele sabe que tem um slide desse lugar. O que eu vou apresentar nesse slide? Vou colocar um texto aí apresentando o meu jogo. Então vamos lá. Este é o jogo do Rubens, tá? Um jogo muito legal, com L maiúsculo mesmo. Mais que legal, né? É mais que legal esse meu jogo. Ele é sensacional. Divirta-se, ok? Então vocês escrevem aqui o que vocês quiserem escrever para apresentar o jogo de vocês. Por uma questão de regras de organização da tela do JogaVox, vocês colocam sempre máximo 9 linhas. Essa primeira linha depois do asterisco já conta. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas está ótimo. Logo depois disso, o que eu vou colocar? Eu vou botar um texto que a gente sempre coloca, porque a gente precisa que para o JogaVox vá para, enquanto está rodando o seu roteiro ou o seu quiz, ele vá para um novo lugar, um novo slide, que seja apertada a tecla Enter. Então, para avisar a pessoa que está jogando que ela tem que apertar a tecla Enter, a gente coloca esse texto. Tecle Enter para continuar. Isso é meio padrão. Pode escrever o que quiser aí, mas eu sugiro que vocês mantenham isso. Tecle Enter para continuar. Ok, terminei meu primeiro lugar. É a minha capa de apresentação do meu jogo. É importante também comentar que assim, eu fiz um documento no Word para vocês, não deve ser usado para criar o jogo, o roteiro tem que ser feito aqui no bloco de notas para não dar problema na hora de importar ele no JogaVox, mas lá eu coloquei em cores, vou mostrar para vocês o que é obrigatório, o que não é, tá?
Ó, então eu coloquei esse risquinho, estou avisando para o JogaVox que aí no meu roteiro vem mais um lugar. O meu próximo lugar vai ser a minha primeira pergunta. Ó. Pergunta. Isso é... eu posso colocar o nome que eu quiser aí. Estou chamando a minha pergunta 1 de pergunta 1, que me parece mais lógico. E vou já colocar de cara o meu primeiro slide. Esse é o padrão que a gente vai seguir. O que eu estou fazendo aqui é uma receita de um bolo simples que vai dar um resultado simples, mas funcional e que mostra para vocês um início de uma possibilidade. Então, seguindo exatamente essa receita, não colocando o asterisco antes, nem depois, nem tirando o asterisco, nem colocando outras linhas, a coisa funciona com mais tranquilidade. Então, eu sugiro que vocês sigam dessa forma, ok? Então, o que eu vou colocar dentro dessa minha pergunta? Vamos lá, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma coisa meio de completar. Então, vamos lá, o Rubens é um cara. Vocês podem escrever o que vocês quiserem aqui dentro, ok? Vamos ver, o Rubens é um cara o quê? É um cara legalzinho? Opa! É um cara legalzinho? O Rubens é o quê? É um cara maneiro? É um cara legal? Ele é um cara... Deixa eu ver... O Rubens é um cara muito legal? Ou será que o Rubens é um cara sensacional? Hein? Vejamos. Essas são as alternativas. Então, vocês podem escrever o jogo o que vocês quiserem aí. Aqui uma comunicação de vocês com o jogador, ok? Isso vai ser apresentado para ele. O que importa aqui pro JogaVox é o que ele vai fazer com o que ele ler do teclado. O jogador vai teclar alguma coisa, o computador vai ler e ele precisa saber o que fazer com isso que ele leu. Então eu vou dizer pro computador através do JogaVox e pro JogaVox qual é a resposta certa dessa pergunta, ou seja, o que ele vai ler no teclado que significa que a resposta foi certa. Então eu coloco aqui, ó, abre-se essas chaves e escrevo resposta. Isso aqui é uma coisa padrão, é da linguagem. Então é como vocês se comunicam com o JogaVox. Não pode mudar isso, tem que escrever exatamente assim. E do lado vocês colocam o que vocês querem que ele leia. A resposta correta dessa pergunta é a letra E, obviamente. Então, vocês colocam aí. Então, quando o computador lê o E, ele sabe que a resposta está certa, ok? No caso do acerto, ou seja, o que eu quero que ele faça quando o computador lê essa resposta certa, quando o JogaVox lê essa resposta certa? O JogaVox vai dizer, ou a gente está dizendo para o JogaVox, que na hora que acerta, é para ele ir para um lugar chamado resposta certa pergunta 1, ok? Eu vou criar um lugar com esse nome, que quando a pessoa acertar a resposta, o JogaVox vai lá para esse lugar para dar um retorno para a pessoa que eu mostrei nos cartõezinhos para vocês, tá? E no caso da pessoa errar, ou seja, se ela digitar qualquer outra coisa que não seja a letra E, eu vou para um lugar chamado resposta errada pergunta. Esses nomes desses lugares vocês dão o nome que vocês quiserem. Eu estou dando esse nome, resposta certa pergunta 1, resposta errada pergunta 1, porque eu achei interessante. Mas a questão é, uma vez dado esse nome de lugar, o lugar tem que, quando vocês criarem ele, tem que ter exatamente esse nome que está aqui, né? Isso me parece claro. Então, agora a gente vai criar o lugar da resposta certa pergunta 1. O que vai acontecer quando a pessoa acertar? Eu vou colocar aqui os risquinhos, vou botar menor, só para ficar mais claro para a gente, que faz parte dessa lógica da pergunta 1, esse novo lugar que eu estou criando. Então, botei o risquinho, significa o quê? Mais um lugar. Qual é o nome desse lugar? A primeira coisa, o nome do lugar. Resposta certa pergunta 1, ok? E eu vou colocar uma coisa nova aqui, que vocês também sigam exatamente isso, que eu vou dizer que neste lugar, assim que entrar neste lugar, eu vou pegar e vou dizer que essa pessoa vai ganhar 1 ponto. Isso é assim, esse ó, abriu chaves, é da linguagem. O termo não é bem linguagem, mas é para facilitar, estou dizendo assim. Tem que escrever exatamente assim, abre isso aí é para o JogaVox entender o que vocês querem, que é para dar 1 ponto para a pessoa se ela entrar aí. E eu vou aqui fazer o meu slide, ok? O que tem nesse meu slide que eu vou apresentar para as pessoas? Eu vou escrever um texto também, aqui ó. Parabéns, você sabe
das coisas. Vocês dão o retorno que vocês quiserem. Uhul! Você é sensacional. Cara, você é demais. Pô, você sabe tudo. Você mandou bem. Vocês escrevem o que vocês quiserem aí, tá ok? E só não escreve muita coisa, às vezes pode dar problemas, né? Então não precisa. Escreve um retorno rápido para a pessoa que vocês quiserem. Pode escrever alguma coisa que tenha a ver com a resposta, pode dar a resposta certa se quiser para a pessoa aí. Escrevam o que quiserem. E aí a gente faz o padrão da gente, que é botar no final disso, do retorno para a pessoa, um tecle enter para continuar, que é para avisar para ela que ela tem que teclar enter para o jogo ir para frente, ok? Então ela vai apertar o enter. E o que acontece depois que ela apertar o enter? Eu quero ir para a próxima pergunta, né? Já fez a pergunta, já deu a resposta, já teve o retorno dessa resposta, agora eu vou para a próxima pergunta. Então eu vou dizer para ir para qual o próximo lugar, para um lugar que eu vou criar chamado pergunta 2, ou seja, eu vou para a segunda pergunta. Agora, e se a resposta for errada? Eu tenho aquele lugar lá, ó. Aqui, ó, no caso de erro, vou para o lugar chamado resposta errada, pergunta 1. Então eu vou criar aqui o meu lugar, deixa eu copiar aqui, Ctrl C, vou criar aqui o meu lugar, resposta errada, pergunta 1, que é o retorno que eu dou para o jogador na hora que ele erra a resposta, tá ok? Aqui ele não ganha ponto nenhum, eu vou botar um pontos igual a 0, só para deixar claro que ele não está recebendo ponto nenhum. Se eu não colocasse nada, ele também não ia receber nada, mas só para ficar um padrão. E eu vou colocar aqui o asterisco slide e eu vou dar o retorno que eu quero para ele. Eu de novo fiz o risquinho pequeno, vocês fazem esse risco aqui, tem um tamanho mínimo e um máximo, não sei exatamente qual é, mas esse tamanho aqui funciona e eu botei menor para também entender que faz parte ainda dessa lógica da pergunta 1, essa resposta errada à pergunta 1. Então, o que eu vou dar de retorno para ele na hora que ele der a resposta errada? Eu vou dizer o seguinte para ele, vamos ver. De novo, você pode escrever o que vocês quiserem. Eu vou dizer... tá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos botar a musiquinha do não sabe para ele. Não sabe, né? Sabe aquela? Bem, não façam isso porque é antididático, antipedagógico. Não é didático, é antipedagógico. Didático até pode ser que seja. Mas nós somos adultos, vacinados, bem resolvidos, espero. Então a gente pode brincar com o nosso jogo, fazer as nossas palhaçadas para tornar esta madrugada mais divertida, porque é madrugada agora, olha o horário ali, 1h57, só eu mesmo, né? Mas esse horário é bom porque é bem silencioso, então fica mais fácil de gravar esses tutoriais. Então aqui ó, vírgula, e é uma questão de ser burro ou não ser. Ok, eu quis dar essa resposta para ele se ele errar, me deu vontade. Aí depois, para ele mandar para frente, eu aviso para ele, olha só, tecle enter para continuar. Tá? E aí, para onde é que eu vou depois daqui? Ele tem que ir para a mesma coisa que ele for para a resposta certa, pergunta 1. Vai para o próximo lugar, que vai ser o quê? Vai ser a minha segunda pergunta. Eu quero ir lá para a minha pergunta 2. Então, eu desvio para onde? Para a pergunta 2. Tá? E eu posso dar umas explicaçõezinhas mais profundas sobre isso, mas eu acho que não vem ao caso agora. É mais para a gente ter uma compreensão geral do negócio aqui, ok? Então agora eu vou criar um outro lugar. Eu dei as letrinhas maiores porque vai começar uma segunda pergunta. Então mais um conjuntinho de lugares, digamos aqui. Então a gente vai botar o que aqui agora? Nossa pergunta 2. Qual é a nossa aqui? Ó? Então, lugar, risquinho, nome do lugar, pergunta 2, tá? E aí, o slide, né? Vamos lá, asterisco o slide, esse lugar que é como o que eu mostro para a pessoa. O slide é que toda vez que eu vou mostrar uma tela para a pessoa, é um slide que eu crio, tá? Então, eu vou criar essa tela que eu vou mostrar para a pessoa. Mostrar ou fazer ser lida, né? Eu vou mostrar tanto visualmente quanto vai ser lido pelo JogaVox. Quantas pessoas gostaram desse vídeo? Bem, vamos ver. Primeiro, todas. Que dúvida que essa é a resposta correta. B, muitas. C, algumas. D, poucas. Ou E, nenhuma. Bem, espero que pelo menos algumas pessoas tenham assistido esse vídeo até aqui, ok? Vamos lá.
A gente vai de novo agora conversar com o JogaVox aí e dizer para ele assim, ó, qual é a resposta dessa perguntinha que eu fiz aqui. Quando a pessoa teclar um enter, o que eu quero ler quando for certo. Eu escrevo de novo aqui, ó, isso aqui tem que ter, ó, abre chaves, fecha chaves, tá? Resposta. E tem que ter escrito resposta ali dentro, isso não pode mudar, ok? Eu vou mandar lá para vocês o arquivo dizendo que pode mudar. Então, esse texto aqui vocês escrevam como vocês quiserem, tá ok? Mas isso aqui não pode mudar, ok? Isso aqui tem que ter, isso aqui tem que ter, isso aqui não pode mudar. Nada dessas coisas que pode mudar de forma alguma, tem que ser exatamente como está aqui, tá? Tudo que tem entre chaves e também esses risquinhos e também um asterisco tem que ter, tá? A resposta dessa pergunta vai ser o quê? Vai ser ou seja, obviamente que todo mundo gostou da minha aula, não tem a menor dúvida. O que eu faço no caso dessa resposta ser dada certa? Se a pessoa responder certo, se ela realmente botar A, que no caso de acertou, isso tem que estar assim, ó, explicando o JogaVox. Então, eu vou para um lugar chamado resposta certa, pergunta 2. E no caso do erro, ou seja, se entrar qualquer coisa que não seja a letra A pessoa responder qualquer outra coisa, eu vou para um lugar chamado resposta errada, pergunta 2. E me deu vontade de chamar lugares assim, sabe? É outro lugar. Então vamos criar esse lugar da resposta certa. Opa, novo lugar, né? Risquinhos. Aí eu escrevo aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o tamanho desses risquinhos aqui, isso não existe ser exatamente de um tamanho, pode ser um pouco maior, um pouco menor, e eu estou fazendo isso para me organizar melhor o meu texto aí, desses tamanhos, isso é uma coisa que eu achei legal botar, ok? É mais uma questão de organização minha. Mas tem que ter essa sequência desses risquinhos, sem isso não vai funcionar. É assim que o JogaVox sabe que isso é um lugar novo e que ele está indo e que você aponta, vai para tal lugar, ele só sabe que é um lugar porque tem esse risquinho dizendo que é um lugar. E ele só sabe que tem um slide porque tem esse asterisco, tá? Então a gente vai aqui para a resposta certa, criar um novo lugar, o nome desse lugar é resposta. Deixa eu copiar aqui, deixa. O nome desse lugar é resposta certa, pergunta 2, tá? Vamos lá, slide. Não, e aqui eu vou dizer o quê? Eu inventei aqui de dizer que nesse lugar ele ganha um ponto, né? Então, pontos, dá um pontinho para ele. Vou criar aqui o primeiro slide que vai apresentar para o jogador, né? Então, vou escrever uma bobagem ali. Estou escrevendo coisa aqui para vocês verem que dá para escrever o que der na telha, entendeu? Vocês podem fazer um padrão para todas as respostas, podem inventar uma para cada uma. Você realmente é muito inteligente, tá? Muito, sabe das coisas e tem um poder de avaliação invejável. Bom, assim, pronto, eu posso escrever mais coisa, sabe? O Rubens realmente fez uma aula muito maneira. E aí eu vou dar um retorno, olha só, para ir para frente você tecla Enter para continuar. Eu poderia escrever aqui assim, ó, para continuar, tecle Enter, ou só tecle Enter. Ok? Você escreve o que vocês quiserem, mas é bom dizer para o cara apertar o Enter, senão o cara não vai apertar, né? Ou vai apertar, mas é melhor já avisar para ele. E eu faço o quê? Daqui eu vou para outro lugar. Se eu fosse criar uma terceira pergunta, eu ia botar, vou para onde? Vou para a pergunta 3, como eu botei aqui, né? No 1, né? Desvio para a pergunta 2. Mas acontece que eu não vou fazer mais uma pergunta não, vocês fazem quando vocês quiserem. Eu vou fazer o desvio para um lugar chamado fim, que é o último lugar do meu roteiro. Vou acabar já, ok? Aí agora eu vou criar aqui um lugar que é o resposta errada à pergunta 2, tá ok? Criei esse lugar, vou dizer que ele não ganha ponto nenhum se ele passar por aqui, não precisava dizer isso, mas só para ficar bonitinho a gente diz já, né? Se eu não botar acima dele também não ia dar ponto nenhum. Eu boto o asterisco para fazer o meu slide, que é a telinha que eu vou apresentar para ele, que vai ser lida para ele. E a minha resposta vai ser, se o cara errou uma coisa dessa, meu caro, sem comentários. Okay? Sem comentários, não vou nem perder meu tempo tendo trela com essa criatura. E eu vou mandar dar um enter para continuar, e bye bye, meu caro, e tchau tchau, meu caro.
ok? E aí eu boto o desvio para onde mesmo? Boto o desvio para o fim, que é um lugar que eu vou criar, que vai ser o último lugar do jogo, né? Então é isso aí, ó. Já fizemos 2 perguntas. Se quiser fazer mais perguntas, como é que é? Aqui, se eu fizesse uma pergunta 3, eu escrevi assim, ó. Aqui no desvio vai para a pergunta 3, tá? Aqui no desvio vai para... Eu criava um lugar chamado pergunta 3 e faria a mesma lógica da pergunta 1. E no último eu sempre vou mandar para esse lugar chamado fim, que é um lugar que a gente costuma criar como padrão para ser o último lugar. E eu vou lá e crio esse meu lugar chamado fim, ok? Como é que é esse meu lugar? Vou lá e dou um nome para ele chamado fim, um nome, ó, risquinho, novo lugar. Qual é o nome desse lugar? Logo abaixo do risquinho é o nome do lugar. É fim. O que tem nesse fim? Tem um slide que eu vou dar tchau pro povo que jogou, pro cara que jogou. E digo para ele, o jogo terminou. Sei que você está triste com isso, mas tudo que é bom um dia termina. Um grande abraço. Até a próxima. Ok. E eu vou dizer pra ele, a gente não ficou colocando aqui, ganhou ponto, a gente vai fazer aquilo já que o Antônio falou hoje também, ó. Eu vou apresentar o número de pontos que ele fez. Eu vou dizer, esqueci. Ok? Ponto. Você fez dólar, isso é uma coisa aqui também que tem que ser assim, não pode inventar. Esse dólar, pontos, tem que escrever assim, tá? Dólar, pontos, pontos. Nesse dólar, pontos é uma variável, é um lugar onde ele guardou todos os pontinhos que foram somados lá, cada vez que eu botava pontos 1, e ele vai apresentar quantos pontos a pessoa fez, ou seja, o número de questões que a pessoa acertou, tá? E eu boto de novo o padrão, tec, enter para continuar, para acabar o jogo. Como não tem mais nenhum lugar aqui para baixo, ele vai saber que acabou o jogo, ok? Eu vou salvar isso aqui agora. Eu não sei se às vezes eu posso esquecer meu roteiro aqui, vou escrever meu roteiro.txt. Vou salvar onde? Vou salvar aqui, ó, no C. Tá, vamos lá. Já vamos fazer certinho, ó. C. O inbox. Tá, C, o inbox. Dentro do inbox tem um diretório chamado Jogavox. Eu vou criar uma pasta aqui chamada pasta, tá? Nova pasta. Eu vou chamar ela de meu jogo e vou salvar o meu jogo aqui dentro. Salvar, tá? Meu roteiro. Isso é um roteiro do jogo, não é o jogo. É o roteiro, não é que o DOSVox vai transformar o Jogavox vai transformar no jogo. Bem, eu não sei se eu escrevi alguma bobagem aqui. Às vezes, se eu escrever aqui, por exemplo, ele já vai dar erro na hora de carregar, na hora de fazer o jogo. Eu vou agora fazer o seguinte, vou levar lá para dentro do Jogavox e vamos ver se vai dar erro na hora de ter uma palavra escrita errada aí. Se der erro, eu dou uma paradinha, arrumo e depois a gente continua fazendo, ok? Mas vamos lá, salvei lá o meu arquivo, né, o meu roteiro. Então eu vou para onde agora? Eu vou para o Jogavox. Uma coisa importante, eu vou botar para vocês disponibilizar também lá no Facebook a versão nova do Jogavox, a 2.5, não sei se tem uma mais nova que essa, foi a mais nova que eu consegui. Vocês vão baixar essa versão, vão copiar ela, que é o Jogavox, tá? Aí vocês vão lá, presta atenção, copiei, não sei onde vai estar no computador de vocês, mas baixou o Jogavox.exe que vou mandar para vocês. Vocês vão lá em C, tá? O Invox, e vocês vêm aqui, ó, botão direita, colar. Ele vai perguntar se quer copiar, é para substituir, vocês vão colar por cima do Jogavox que tem aqui dentro desse diretório, que é para usar a versão mais recente do Jogavox, tá? E se não quiser fazer isso, não precisa, mas eu sugiro que vocês façam, que essa versão ela funciona melhor do que a versão que está vindo junto com o Invox, ok? Então vamos lá, feito isso, vamos para o DOSVox chamado Jogavox. Sistema DOSVox, versão 4.5. Ok, vamos lá. Boa noite, DOSVox. Setinha para baixo, né? Teclado. Setinha para baixo. O que eu faço setinha para baixo? O que eu quero? Eu quero jogos. Qual a letra do jogo? Qual a letra do jogo? Jogavox. Jogavox. Jogavox, editor de jogos educacionais. Tá. Versão
Isso já ensinei no outro tutorial, mas vamos lá, o que eu quero criar. Como eu já tenho o diretório criado lá fora, né, informe no diretório, eu vou setinha para baixo, escolho uma pasta. Opa, meu jogo é uma pastinha, só tem ela lá mesmo, só criei essa. Então eu dou um enter aqui em cima desse risco em vermelho. Opa, já fiz besteira, porque não é nada do que eu falei, vocês viram, eu falei, C, criar. Aí eu vou com setinha para baixo. Meu jogo. Aí eu quero essa pasta. Diretório já existia. Posso reusar? Tá, dei um enter ali, pode, eu vou dar um S, ó, pode reusar. Informe o nome do novo jogo. Aí eu vou botar o nome do jogo aqui, ó. Meu jogo. Melhor. Jogo do Rubens. Tá? Então, aí dá um enter. Arquivo gravado. Tá ok? Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga box. Qual a sua opção? Aí seta para baixo, eu quero fazer o que eu quero, roteiro do jogo. É isso que eu quero. Escolha Enter. a opção de roteiro. Esse cancela. C. Criar novo roteiro. Seta para baixo, ó, importar um roteiro. Importa aqui é o que eu quero, dá um enter. Ó, seta para baixo. Só tem esse roteiro no diretório, então ele vai direto para lá. Eu dou um enter aqui, ele carrega. Serão alterados. Confira. Nome do jogo. Jogo do Rubens. Vocês vejam que, ó, como eu botei na primeira linha o nome do jogo, ele já entende que isso é o nome do jogo. Na segunda linha tem o autor. Porque eu coloquei na primeira e na segunda exatamente, ele sabe que aquela primeira linha vai estar o nome do jogo, que na segunda linha vai estar o nome do autor, e ele já coloca aqui isso certinho, tá ok? Então aqui eu dou um ESC, ó. ESC. Confirma as alterações? Sim, confirmo. Roteiro carregado. Tá? Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga box. Qual a sua opção? Opa, tá caindo uma chuvinha boa. Minha opção é qual? Opção com as setas, para baixo. Roteiro do jogo. Eu quero agora, já carreguei o roteiro, eu vou executar o jogo. Tá, vamos executar o meu jogo. Esse é o jogo do Rubens, um jogo muito legal. Mas que legal. Sensacional. Divirta-se. Tape inteiro para continuar. Opa, O Rubens é um cara. A, legalzinho. B, maneiro. C, legal. D, muito legal. E sensacional. Ó, é bem legal que vocês coloquem sempre um ponto depois de cada frase, de cada palavra, para ela dar essa pausa na leitura. Senão ela vai ler a legalzinho, bem maneiro, sabe, tudo. Então, bota um ponto para ela dar essa pontuação direitinho nas perguntas. Eu vou dar a resposta certa agora. Qual é a resposta certa? É a resposta E. Então, aí o que ele vai fazer? Eu vou dar um enter, ele vai ler o E e vai para o lugar da resposta certa. Não sabe, vai ter que aprender. Eu dei a resposta errada. Burro e não vai ser. Parece fácil, não é difícil. É uma questão de ser burro ou não ser. Tape inteiro para continuar. Com certeza lá no roteiro eu botei a letra errada ali. A gente vai lá olhar, ok? Daí a gente vai lá modificar o roteiro. Então dá um enter para continuar. Quantas pessoas gostaram desse vídeo? A todas, B, muitas, C, algumas, D, poucas e nenhuma. Que eu lembro, eu coloquei A como resposta certa. Vamos ver se agora tá certo. Nossa, você realmente é muito inteligente. Sabe das coisas. E tem um poder de avaliação invejável. O Rubens realmente fez uma aula muito maneira. Tape enter. O jogo terminou. Sei que você está triste com isso. Mas tudo que é bom, um dia termina. Um grande abraço. Até a próxima. Ah, esqueci. Você fez um pontos. Tape enter para continuar. Fim do jogo. Aperte Enter. Você fez um pontos. Ok, terminou o nosso jogo. Editando o jogo. Bem. Escolha a opção com as setas. Joga box. Qual a sua opção? Eu vou dar um ESC aqui, tá? Confirma fim. digo Arquivo assim, gravado. que é para ele voltar. Jogar, criar ou editar? Porque eu vou lá mexer no meu roteiro e vou criar de novo esse jogo. Dá para fazer isso ali por dentro, recarregar, mas eu, para não enrolar vocês, como eu disse no outro tutorial, a gente vai sempre fazer esse caminho, criar, tudo mais. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, ó, eu posso minimizar essa janela aqui e minimizar a janela do DOSVox. Quando eu voltar para mexer no JogaVox, para continuar a fazer o meu jogo, para criar ele de novo, tá vendo que tem essa janelinha aqui, ó, essa aqui é do DOSVox e essa é do JogaVox. Vocês não entrem aqui e fiquem abrindo cada vez um JogaVox, vem nessa pequenininha aqui, ó, e volta pro JogaVox, entendeu? Então vamos lá pro diretório, pro diretório, no C, o Invox. Cadê tá longo esse tutorial, né? Mas é o jeito. A gente vai lá pro Invox, aí a gente vai pro JogaVox, a pastinha que eu criei, e vamos abrir o meu roteiro aqui para ver o que a gente tem. Ó, tá vendo que ele criou o joguinho aqui, ó, jogo do Rubens.jog. Eu vou abrir aqui, vou ver que resposta que eu coloquei lá na pergunta 1 como sendo a certa. Eu disse, a resposta E, sensacional. Por que não funcionou?
Ok, pessoal, achei o erro, foi um erro de digitação e foi até legal acontecer para vocês repararem como realmente não adianta eu conversar com o JogaVox sem ser com a língua que ele entenda, eu tenho que falar com ele uma língua que ele entende. Aqui está escrito reposta, ele não sabe o que é reposta, isso não existe para ele. Então eu não falei para ele qual era a resposta certa. Então se eu não falei para ele, ele não tem como saber qual é a resposta certa, então ele sempre vai levar para o lugar da resposta errada, pois ele não sabe qual é a certa. Então aqui, ó, agora se eu escrever resposta, que é a língua que ele entende, isso aqui faz parte do vocabulário dele, essa resposta dentro dessa chave, aliás, esse colchete, então ele vai agora para a resposta certa porque eu arrumei. Aqui eu também já digitei errado a resposta, ele também ia dar um probleminha depois porque o nome do lugar estava errado, que é a resposta certa. Não. Mas o erro foi esse, como eu não falei para ele qual era a resposta certa, já que eu não escrevi resposta e sim repota, ele não conseguia se resolver. Então eu vou dar aqui, vou dar um salvar no meu roteiro e a gente vai carregar ele de novo lá no JogaVox. Quero fazer o quê? Quero criar. Informe o nome do diretório, escolha uma pasta. Meu jogo. Diretório já existia, posso reusar? Pode, sim. Informe o nome do novo jogo. Vou botar o mesmo nome lá, hein? Jogo do Rubens. Vou dar um enter. Posso destruir o jogo? Pode, vou fazer o jogo novo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Roteiro do jogo. Vou importar o roteiro que eu acabei de modificar. Seta para baixo. Enter. Dados gerais serão alterados. Confira. Nome do jogo. Aqui dá sempre um S aqui, ó. Escape. Confirma as alterações. Sim. Roteiro carregado. Agora eu vou jogar esse jogo. Né? P. Executar, vamos lá. Este é o jogo do Rubens, um jogo muito legal. Mais que legal. Sensacional. Divirta-se. Tap Enter para continuar. O Rubens é um cara. A. Legalzinho. B. Maneiro. C. Legal. D. Muito legal. E. Sensacional. Vamos agora, a letra E. Parabéns. Você sabe das coisas. Tap Enter para continuar. Ok, gente. Deu pra ver que funcionou Quantas aí. pessoas gostaram desse vídeo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. É só seguir essa receita. E depois, em outro momento, eu posso mostrar para vocês como coloca a imagem no fundo, como a gente pode botar uma música também. Mas, a princípio, a ideia é essa. Ok? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horário vocês vão assistir este vídeo. E espero que seja útil a vocês e que realmente ajude vocês a finalizarem aí o trabalho. Ok? Tchau, tchau.